Olá pessoal, Eduardo Reis aqui mais uma vez com um convidado muito especial para esse bate-papo, Matheus Mota. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, pastor. Obrigado pelo convite. Vim lá de Brasília, diretamente para gravar esse podcast, falar um pouco sobre empreendedorismo, igreja, cristianismo. Vai ser irado. Vamos bater esse papo aqui junto. Vamos falar um pouquinho sobre igreja, sobre empreendedorismo e sobre ideias inteligentes para o futuro. Matheus é um cara que vê o futuro e vai ser incrível esse bate-papo. Matheus, vamos começar falando um pouquinho mais sobre você. Conta um pouquinho mais sobre você para o nosso pessoal aqui, nossa audiência te conhecer. Cara, eu sou um jovem que começou do absoluto zero e eu literalmente mudei minha vida, transformei a minha vida através do empreendedorismo, né? E eu fui criado num ambiente cristão, nasci num ambiente cristão, sempre fui cristão. E isso, né, foi algo muito bom, que formou a minha personalidade. E aí, no meio dessa jornada ali, muito jovem, com 18 anos, eu conheci o mundo do empreendedorismo, né? Hoje a gente vive na era digital e foi aí que eu conheci o mundo digital, o mundo de empreendedorismo online, construir negócios online. Foi aí que minha vida virou do avesso. E desde então, muitas pessoas foram impactadas, muitas pessoas foram transformadas através do meu conhecimento. E eu consegui mudar a minha realidade. E hoje eu sou especialista em construção de marcas, em construção de negócios online. Eu tenho uma plataforma de tecnologia, que é uma startup. E eu capacito pessoas a construírem negócios online. Então, Qual é essa construir. startup para o pessoal conhecer, para depois quem É, está nos assistindo sim. possa entrar aí no Instagram ou na Ah, plataforma para conhecer um pouquinho sim. mais? Hoje a nossa plataforma se chama plataforma Be4U, que é um ecossistema, né, uma plataforma de tecnologia que entrega um ecossistema completo para essas pessoas que querem começar um negócio online, que querem criar um produto físico, um produto digital, e eu capacito essas pessoas também. E ali elas têm tudo que elas precisam. O próprio nome B4U significa Business for You, então um negócio para você. Onde você entra, apenas com um computador, um celular, você tem toda a estrutura de conhecimento, educação, produtos físicos, produtos digitais e também a tecnologia que faz tudo isso acontecer. Matheus começou muito novinho, com 18 anos. Você está com quantos anos agora, Matheus? Tô ficando velho, tô com 17. Ou 27. 27. Perdão. O cara começou muito jovem, com 18 anos, e com 18 anos você já conseguiu uma mudança de vida assim radical? Nada, foi muita luta mesmo, muita resiliência, muita persistência. Demorou alguns De anos quando ali. você começou, quantos anos para você ter o primeiro resultado que você fala assim, esse é um resultado importante? Ah, foi ali com uns 22 anos, mais ou menos, que eu falei, opa, demorou. Igual é rápido para a média dos brasileiros, né? É, Um jovem de 22 anos já produzindo riqueza, uhum, é uma... Dizem, né, que existe uma estatística no Brasil que as pessoas começam a produzir patrimônio, a realmente criar patrimônio depois dos 30 anos. é, Então você começa com 18 a 18, trabalhar, com 22 a ter resultados, você já é precoce nisso aí. exato. Mas diga mais, Matheus, quantos negócios mais você tem, o que mais você faz? Hoje eu sou especialista em construção de marcas, a gente tem algumas marcas de produtos físicos, e-commerce, Você é mentor da mentoria também? sou mentor, já treinei mais de 120 mil pessoas, né, Uau! já ensinei, que foi a quantidade de pessoas que já passou por algum treinamento meu. E essas pessoas foram capacitadas e eu ensinei elas a levar uma renda extra para casa, usar a internet, usar o celular, usar o tempo que ela passa ali com o computador, com o celular, para gerar renda de alguma forma. Então hoje o nosso ecossistema é algo bem interessante. E além disso, eu estou bem focado no mundo de startup, tecnologia, então a gente tem a nossa plataforma de tecnologia, que é o nosso core business, que é a Be4U, e além disso, dentro do grupo tem ali as nossas marcas, marcas de produtos físicos, temos também importadora. Então, o ecossistema foi criando assim com o tempo, mas eu comecei no meu quartinho ali de Que 9 coisa metros boa. quadrados. Quando você tinha 18 anos que você começou, você, na igreja, você era um cara ativo ou não? Sempre fui ativo, mas como eu nasci no ambiente cristão, para mim era muito commodity, assim, eu tinha um cômodo de ir pra igreja e depois, quando eu comecei, né, a conhecer o mundo de verdade, né, sair da escola, comecei a fazer faculdade, aí eu comecei a entender que de fato era ser igreja, né? O que é de fato ser um cristão. Então, mas eu sempre fui muito Ou seja, ativo. o ambiente que você vivia, convivia como cristão,
até os seus 18 anos era um ambiente de comodidade. Era. Tudo era muito cômodo para você. Exato, exato. Quando você foi para a faculdade, você encontrou um outro ambiente. Exato. Aí eu comecei a entender, opa. E é isso também E comecei o que você começou a entender? O que aconteceu na faculdade que abriu os seus olhos? O que você viu? O que você enxergou como cristão? Aham. Primeiro, a faculdade amadureceu, né? Foi um caminho tradicional que, opa, agora eu tenho responsabilidade. Mas foi aí que eu comecei a enxergar, até quando eu e a Ellen, né, minha esposa, hoje a gente começou a namorar muito cedo ali no Vocês ensino se médio. conheceram na faculdade? Não. Não, na escola, no ensino Na médio. escola? Ficamos Opa. namorando muitos anos e depois casamos. Então a Ellen também ajudou muito a ter essa visão, né? Ela também foi criada em um ambiente cristão. Mas eu sempre tive, assim, nasci na igreja. Desde quando eu aprendi a falar, eu estava dentro da igreja. Então, isso fez com que eu, caramba, beleza, tenho que todo sábado ir para a igreja, todo domingo, e eu participava das atividades. Tinha até um clube de desbravador, né? Como é que fala? Escoteiro, tipo como se fosse um escoteiro, então eu fiz parte desse E clube quando da você igreja. começou a trabalhar, quando você começou a empreender, você foi para a faculdade, tudo isso começa a tomar o seu tempo fica mais escasso, né? Sim. Como que você lidou com isso? E como que é para um jovem brasileiro cristão empreender, Matheus? Qual é o mundo que você encontra diante de você quando você começa a empreender como jovem cristão brasileiro? E como que é lidar com os seus valores, os princípios que você recebeu durante toda a sua vida e agora você está num mundo novo, Uhum, onde nem todo mundo respeita esses princípios, onde uhum, esses valores não são importantes para todo mundo. uhum. Como foi essa sua experiência, cara? Cara, uma E excelente você tem pergunta. algum exemplo, Aham. assim, que você possa nos contar de alguma situação na sua vida que colocou em xeque seus valores, seus princípios? Sim, excelente pergunta. Quando eu decidi empreender, e olha que eu fui criado em um ambiente onde a gente seguia, né, o adventismo, né? Então a gente guardava o sábado. Então isso já era algo realmente mais desafiador ainda dentro da minha. Principalmente para o pessoal do digital, porque eles não têm É, dia da semana para trabalhar, né? exato. Trabalha todo dia. Então até dentro de casa, então eu tive esse bloqueio, isso me travava. Então eu via que isso era algo que, caramba, eu tava ali mais para seguir ritos e não pela verdadeira causa. Ou E aí seja, eu você se senti. deparou com a religiosidade da sua casa, da sua Exato, família, exato, da igreja, das pessoas que você exato, convivia. exato. Então isso aí foi um desafio bem grande, que era algo que parecia que tava me puxando, como se fosse uma corda me puxando para trás, eu querendo correr, e dentro de casa, então isso é muito forte, e acaba que as pessoas têm desafios dentro de casa que às vezes ela não consegue sair. E isso foi algo que, Parece que essa religiosidade deixa as pessoas meio legalistas, né, Matheus? com certeza. E como que você lidou com o legalismo na sua vida, assim, dentro da sua família? Como é que você lidou com tudo isso? Foi algo bem desafiador. Por muito tempo, eu e a Ellen, a minha esposa, a gente brigava muito por isso, porque A Ellen não veio do Adventismo, não. não veio. De outra De outra ramificação religião. cristã. Isso, cristã. Mas ela, tipo assim, ela foi a pessoa também que me ajudou a entender, assim, a abrir essa caixinha, porque como eu fui criado ali com aquela cultura, com aqueles princípios, com aqueles valores, era algo que, caramba, eu não conseguia sair. E quando eu consegui mostrar pra minha mãe que, tipo assim, mãe, não é isso. Eu mostrei pra ela, falei, mãe, olha isso, tanto de jovem que tá na igreja hoje que, e daí que você tá seguindo todos os ritos da igreja? Eles estão fazendo um monte de coisa fora, então não é isso, a igreja não é isso. Então a minha cabeça abriu assim, e quando o empreendedorismo pra mim foi uma virada de chave assim, não só na minha vida profissional, mas em tudo assim, na minha vida espiritual, com a família mesmo, relacionamento com a família. Então tudo assim melhorou. E aí eu consegui, tipo, meio que, cara, abrir pro mundo. E aí eu comecei a espalhar, né, o amor de Deus através do que eu faço, sem palavras. Então hoje as pessoas que eu mentoro, as pessoas que eu lidero, então a gente tem milhares de usuários, milhares de alunos que já passaram, que ainda são meus alunos, e eles sabem, eles falam, Matheus, é impressionante como a sua serenidade, a sua personalidade reflete quem você é, e a gente vê que você é um cristão, que você é uma pessoa de valores e princípios. Então eu vejo que isso foi algo que transformou assim, e eu tive muitos desafios para chegar, sabe, a ter essa leveza. Hoje me sinto uma pessoa muito leve depois de ter passado por tudo isso, mesmo muito jovem. Você tem alguma experiência, Matheus, que de algum momento em que os seus valores, os seus princípios foram colocados em jogo e você precisou tomar decisões? Você consegue compartilhar? Lembra de alguma coisa? Ah, vários até hoje, né? Todo o ambiente que eu ando, né? Eu ando
acabei me posicionando muito com influenciadores, grandes artistas. Então a gente já patrocinou algumas lives, tipo, artistas bem conhecidos, tipo Gustavo Lima, vários influenciadores, Virgínia. Então, isso, nesses ambientes, né, ali, você prova, né, quem você é de fato. Então já teve vários casos, várias experiências. Por exemplo, já fui até na casa, né, de um dos maiores influenciadores do Brasil. E ali foi um ambiente, por exemplo, Você que precisou. eu sempre tive personalidade forte, Você né? viu que ali não era o seu ambiente. Eu falei, cara, tipo, Não é o lugar que eu quero frequentar, isso, não é aquilo que. exato. E assim, em vários casos, isso, por exemplo, se eu não tivesse, que é uma coisa que eu até falo, a minha personalidade por ter sido criada na igreja, então ela foi formada, então eu sou eternamente grato pela minha mãe por ter me criado dentro do ambiente cristão, porque a minha personalidade, meus princípios são muito fortes. Tá E não tem blindado nada, com essas coisas. blindado, assim. Já tive vários e amigos que foram criados também que acabam abrindo, assim, acabam não conseguindo, né, vencer esse desafio. Mas até a Ellen, minha esposa, eu falo muito dela porque ela também é uma pessoa que me ensinou e me colocou no trilho, assim. Olha aí, Ellen, participação especial na vida do Matheus, hein? Porque realmente é desafiador, ainda mais quando você começa a crescer. Então, pô, eu saí do zero, comecei algo, eu não conseguia nem falar, nem me expressar. Então, eu tinha vários bloqueios de comunicação, de fala, tinha medo de falar em público, de aparecer. Então, eu fui literalmente sair de um lugar e minha vida transformou como um todo. Através Foi uma de uma mudança decisão. radical, Foi. transformação radical. E aí tá ligado, a família, vida espiritual, negócio. Você tudo. sentiu muitas crenças limitantes te bloqueando, te impedindo? No começo, sim. No começo, Mas você acha que essas crenças limitantes estão ligadas a fato de você ter sido criado na fé? Ou não? não. Ou a questão mais familiar mesmo? É mais familiar, mais bloqueio de Porque comunicação. outros cristãos não tinham esses bloqueios. Isso, é. É mais alguns bloqueios, por exemplo, de comunicação, de aparecer, desafio de botar a cara, né? De falar em público. Então, tinha esses desafios. Aí depois que eu comecei a palestrar, Você sofreu com crença de merecimento ou não? não. De achar que algo não era pra você, que isso aqui era demais e que não, você não, Não, eu não sofri com isso. que era isso. Sempre, Talvez uma tentativa de Pô, um não espírito de merecia. grandeza, sempre querendo mais, Uhum. ganância. A sua religião não afetou nisso? Não, pastor. Eu sempre consegui me controlar muito bem em relação a isso. Questão de ego, por exemplo, é algo que acho que eu fui sempre muito maduro em relação a isso, muito sereno, assim. Sempre tive uma personalidade de ser um cara mais sereno e mesmo tendo tanto resultado, pô, o resultado que eu tenho, que eu tive durante essa minha jornada é algo fora da curva, assim, comparado com a minha idade. E eu sempre consegui manter, eu sempre lido com as Você acha que pessoas isso tem como se alguma fosse coisa a ver com o fato de você ter sido criado na igreja? Porque eu acho que eu conheço pouco do reflete. mundo adventista, né? Eu conheço Sim. mais da teologia adventista do Uhum. que o dia a dia de um adventista. Mas o que me aparenta é que os adventistas são pessoas disciplinadas, pessoas organizadas, pessoas dedicadas ao estudo, Sim, entende? Parece que os isso. adventistas no seu dia a dia levam tudo isso muito a sério, né? Exato. A disciplina, a organização, parece que, não sei, a impressão que eu tenho é que Alimentação, os tudo é adventistas têm hora para tudo, entendeu? isso. Tudo eles têm a hora certinha, tudo Aham. cheio de metodologia, Isso. né? Isso eles realmente seguem muito forte. Isso acrescentou na sua vida. Acrescentou, com certeza. Questão de ter comprometimento com as coisas. Então, por exemplo, essa parte até de desenvolvimento pessoal. Eu até falo que na igreja existem inúmeros gênios, né? Tem um monte de gênio ali dentro da igreja que tá ali escondido, ninguém sabe. Então a igreja acaba destravando isso. E até uma coisa que eu até falo pra você que é impressionante que vocês conseguem fazer isso dentro da Reino. Então você consegue tirar aquelas pessoas que têm um potencial muito grande e mostrar esse potencial pro mundo. Então, com certeza, me ajudou bastante em várias habilidades. Quando a Reino nasceu, Mateus, eu me propus como pastor a descentralizar da figura do pastor, ok? As atividades do dia a dia da igreja. Então, eu decidi delegar funções, delegar tarefas, ok? E quando você faz isso, porque no princípio eu só queria descentralizar da figura pastoral, ok? Mas eu comecei a descobrir talentos. Porque quando você começa a delegar funções, delegar tarefas para as pessoas, você começa a ver que as pessoas são muito habilidosas para algumas coisas.
e você começa a descobrir talentos. Por exemplo, essa última quinta-feira, nós tivemos uma menina de 17 anos pregando na nossa reunião, com a igreja lotada, e, cara, ela pregou muito, sabe? Ficou dentro do assunto que foi proposto, falou com graça, falou com leveza, falou com inteligência, entregou o conteúdo. E eu ali como pastor assistindo, o maior orgulhoso dela, parecendo que era minha filha, sabe? Como se fosse minha própria filha falando, pregando. E eu fiquei imaginando, né? Eu tenho 3 filhinhos. O Lourenço tem 4 anos, o Luca tem 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, e o Henrico, que ainda está na barriga da mamãe, vai nascer agora em julho. Mas, cara, incrível, porque a sensação é como se ela fosse minha própria filha, mas eu fico imaginando como for o meu próprio filho ali, pregando, né? Eu vendo. E é isso, você vai descobrindo talentos. E eu vou descobrindo também a grande capacidade ou o grande potencial dos jovens. Porque os mais jovens, tradicionalmente, não têm muito espaço na igreja para coisas que são importantes, como pregar em uma reunião, entende? Como ministrar o momento das oferendas ali, das ofertas, né? Mas eu comecei a delegar e eles começaram a demonstrar habilidades e um potencial tão incrível que eu comecei a delegar cada vez tarefas mais importantes para eles. E eles tiram de letra. É impressionante. E eu tenho observado que todo mundo na igreja começa a fazer parte quando você deixa que essas pessoas elas estejam ativas, atuantes, você permite, você delega, você também começa a ver que essas pessoas começam a produzir em favor do reino e a literalmente expandir o reino de Deus com muito mais vontade, mais determinação, mais alegria, sabe? E de forma mais leve, porque eles fazem isso porque querem fazer, ninguém está obrigando. É uma coisa muito poderosa, não sei se você conseguiu perceber isso na nossa igreja, no contato que você teve com a gente, mas é uma das coisas que mais me deixa feliz na reino, sabe? Porque a igreja, ela consegue realmente se mover sem a força do braço do homem. Nossa, isso é incrível. Então eu fico... Não, isso, na primeira vez que eu visitei, né, a igreja da Reina, eu falei, caramba, essa igreja, eu nunca tinha visto isso. Saí de lá, tipo, cara, eu quero ficar aqui, quero ficar pro próximo encontro. E como eu fui criado, né, no ambiente cristão, eu sempre tive, tipo, o hábito de, cara, eu quero ir, começa o culto, não, acaba logo, quero ir embora. Então acaba que vira realmente um ritual ali, né, e na Reina eu vi isso totalmente diferente. Além de ser uma igreja jovem, eu consegui, depois, andando mais com você, com o Alex, eu comecei a ver, caramba, que incrível o que vocês estão fazendo aqui. O que eu faço, né? Eu acabei me tornando especialista em construção de marca, em construção de brand, construção de negócio. E eu comecei a entender que, caramba, está sendo criado um ecossistema ali, né? Por exemplo, hoje, o grande valor, o grande ativo que qualquer marca, falando do meu lado, né, mais empresarial, é criar a construção de comunidades fortes. Então, o que você faz para fazer algo que você construiu, um negócio, uma marca, se perpetuar no mercado por centenas e centenas de anos? A única forma é construindo uma comunidade forte. E foi, assim, nítido. Primeiro dia que eu fui na igreja, eu falei, caramba, que absurdo a questão de princípios, valores e principalmente cultura. Então a cultura é muito forte, as pessoas querem estar ali dentro. É perceptível? Muito perceptível. É impressionante, assim, você sai de lá, cara, eu nunca vi isso. E eu já frequentei várias igrejas e eu nunca tinha visto isso, foi a primeira vez. Eu falo muito lá na Reino sobre senso de pertencimento, senso de tribo. Isso é muito desafiador criar isso. E é desafiador realmente. E uma das estratégias que Deus me deu, não sei se eu posso chamar de estratégia, eu costumo dizer que um alinhamento que eu recebi do Senhor foi de... Quando eu digo que eu não sei se posso chamar de estratégia, não por causa da palavra, é porque estratégia parece que é algo mais pensado pela gente, ok? E eu entendo que isso que eu fiz foi mais recebido do que pensado. Eu meio que eu recebi isso do Espírito Santo, não que eu tenha pensado e planejado isso, entende? Perfeito. Então, por isso que eu não estou chamando de estratégia, mas foi um alinhamento do Senhor. Mas ele me alinhou que as pessoas precisam de rituais para que elas possam ter senso de tribo. Ok? E aí, claro, eu já me lembrei do batismo, da ceia. São os rituais cristãos que fazem com que as pessoas tenham um senso de pertencimento a essa tribo que nós chamamos de cristandade.
ou seja, essa família, né, de Deus, é o povo cristão. Ou seja, sem esses ritos, a pessoa não se sente muito cristã, né? Uhum. Você é cristão depois que você batiza nas águas, você é cristão quando você pode tomar a ceia, então Uhum. você é cristão Perfeito. quando você pode praticar ritos. E aí nós criamos alguns ritos. Um deles é o Start, que antes dos nossos voluntários começarem a servir na igreja, nós temos ali 5 minutos, onde um voluntário, um deles, um dos iguais, ok? Dá Uhum. uma palavra, abre Perfeito. um texto bíblico e dá uma palavra sobre o que nós estamos fazendo, sobre o nosso futuro, sobre os nossos valores, sobre os nossos princípios, sobre a nossa intenção, sobre a intencionalidade com que nós fazemos as coisas. Que legal. E ele vai falando para que a pessoa que está ali servindo possa ter clareza, ok? De tudo que está acontecendo. Uma palavra de 5 minutos, depois ele faz uma oração, todos colocam as mãos um em cima da outra e a gente dá um grito de guerra, reino, e aí a gente começa a servir. E isso Isso é muito faz com legal. que a reunião Aham. ela inicie antes para os voluntários. Ou seja, quando as pessoas chegam para a reunião, para o culto ao Senhor Jesus, os voluntários já estão servindo, eles já estão cultuando, eles já estão adorando, eles já estão se entregando. E uma outra coisa é mudança de linguagem. Nós temos um outro rito também chamado hospitalidade. 30 minutos antes das nossas reuniões, nós recebemos as pessoas que vêm nos visitar. A gente dá um cafezinho, um chá para elas, porque nós lemos numa matéria que uma pesquisa que as pessoas estão 80% mais disponíveis para uma nova relação, para um diálogo, mais abertas para um diálogo com um estranho, quando elas estão segurando algo na mão. Uma bebida, um Hum, café, um suco, uma Coca-Cola. que Uma bebida incrível. alcoólica, Eu você pode ver que sabia. na balada o cara segura um copo de bebida alcoólica e Ele ele se já se sente sente o mais cara. aberto. Cara, ele já Cara, tem coragem de chegar na moça Nossa, eu não e aí acredito. então, nós Que vimos essa legal isso. pesquisa e então qual que foi a nossa visão clara da coisa? Se a pessoa estiver segurando um copo de café, um copo de chá, um copo de água saborizada, nós temos 80% a mais de chance de iniciar um Uhum. diálogo com essa pessoa que é nova no nosso meio. Então, a gente faz isso para quê? Para que as pessoas que já estão, que já fazem parte, possam conectar essa pessoa que está chegando a outra pessoa que já está. Então, nós fazemos essa conexão entre pessoas para que essa pessoa mais madura, que já está na igreja, Perfeito. possa conectar essa pessoa nova à pessoa de Jesus. Então, assim, a gente conecta pessoas com pessoas para que essas pessoas conectem pessoas a Jesus. Você falou ali alguns ritos, é porque hoje quando eu crio, né, marcas, eu criei duas trilhas, assim, que existem, que são as duas trilhas que juntas se complementam e elas refletem as marcas que eu crio. Hoje, se você fosse falar, quais são os principais pilares, seria como se fossem os ritos, do modelo da Reino? Você tem isso bem claro, assim? Tenho bem claro. Eu penso, primeiro, que os voluntários, nós temos uma cultura dentro da igreja chamada cultura do voluntariado. Acho que esse é um dos pilares da igreja, Legal. ok? E nessa cultura do voluntariado, Que tá ligado à construção de comunidade. que está ligada à construção de comunidade, nós temos pessoas disponíveis para servir, Certo. ok? Mas a igreja, e você cresceu na igreja, você sabe bem disso, ela Uhum. sempre tem uma linguagem de serviço meio que escravizando. Uhum. Porque literalmente a palavra servo vem da palavra escravo. Servo, nas traduções hoje, modernas, é eufemismo para escravo. Então a ideia de você trabalhar como escravo, ok? Cai sobre você obrigação. Sabe? Um sentimento de que Peso. eu estou obrigado, fazendo por obrigação, peso, Legal. ok? E quando você cria uma cultura de voluntariado, aquela linguagem de serviço ou de trabalho escravo obrigatório, Uhum. ela passa a ser uma linguagem de quando eu estou servindo, eu estou adorando. E o servir passa a ser um ato de adoração voluntário, porque Deus não recebe a adoração forçada. Ele não vai te. Deus nunca vai
te obrigar a adorá-lo, entende? Perfeito. Deus não vai te coagir a santidade, a adoração. Essas coisas você vai ter que fazer por escolha, porque você deseja, porque você quer oferecer isso a Deus. É a sua oferta viva, agradável, perfeita a Deus. E quando nós criamos essa cultura do voluntariado no nosso meio, que nós implantamos no nosso meio essa cultura do voluntariado, a igreja passou imediatamente a ser uma igreja leve. Por quê? Porque na cultura do voluntariado você não tem ativismo ministerial. Isso é nítido. As pessoas não estão atrás de cargos, Uhum. ok? Porque eu estou ali para doar, Sim. ok? E não para barganhar, não para trocar. O meu serviço não compra posição. O meu Perfeito. serviço não compra cargo. Perfeito. O meu serviço não compra autoridade. O meu serviço é um ato de adoração a Jesus. Isso. Então muda tudo. Então esse alinhamento de É princípios um e alinhamento, porque valores com os as membros. pessoas barganham com Deus o seu serviço em troca de prestígio, É visibilidade, isso. autoridade, posições de governo, ok? Exatamente. E quando você estabelece a cultura do voluntariado, tudo isso cai por terra. Primeiro, porque uma igreja que tem uma igreja cultural, que não é uma igreja sistêmica, não é uma igreja de sistema. O que é uma igreja de sistema? É uma igreja que é como se fosse uma pirâmide, ok? Perfeito. Que você tem aqui o líder mor, o faraó, Aham. aí você tem os seus governadores e aí você tem os seus administradores e o povo, ok? Perfeito. Então, essa é a igreja de sistema, vem lá do Antigo Egito. É uma pirâmide. Uhum. Então, o que nós vemos hoje, você tem o pastor, que já muitos deles já não se conformam em ser apenas pastores, alguns se auto-intitulam apóstolos, Aham. entende? E quando eu digo não que não haja apóstolos, sim há muitos apóstolos, mas há muitos homens que só se fazem apóstolos porque eles entendem que eles estão em uma posição maior, numa hierarquia maior, mais elevada, ok? E numa igreja cultural, os 5 ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, eles não são vistos como títulos. Eles são vistos como ofícios. Então, eles são funções. E quando eu entendo que isso não é um título, isso é uma função, Uhum. muda tudo. Perfeito. Porque não há uma disposição hierárquica, Uhum. só uma função distinta. Ou seja, a função do apóstolo é diferente da do profeta. Perfeito. Mas o apóstolo não é mais importante ou maior do que um profeta. Então, cai essa ideia da hierarquia na pirâmide, ok? Essa pirâmide, vamos chamar essa pirâmide de poder. Porque na igreja de sistema é uma pirâmide de poder. Uhum. Quanto mais perto do topo da pirâmide eu tiver, mais poder eu tenho sobre quem está embaixo. Perfeito. Numa igreja cultural, Jesus é o centro. E todas as pessoas que servem ao redor desse centro que é Jesus. Então, eu não sou mais importante que você, eu só tenho uma função diferente da sua. Legal. Ok? E como se estabelece a hierarquia? Porque existe hierarquia, mesmo nessa igreja cultural, ok? Mas a liderança se estabelece pelo servir. Ou seja, quem mais serve acaba automaticamente sendo reconhecido pelas pessoas, não se impondo, Entendi. mas reconhecido como um líder, Perfeito. naturalmente. É uma cultura que Ou eu seja, sigo. é aquele que assume mais responsabilidades. E quando numa igreja cultural você é reconhecido como líder, você não é reconhecido como líder porque você não está sendo levantado para ser chefe de ninguém, para fiscalizar ninguém, para mandar em ninguém, ok? Você é reconhecido porque você é o que mais serve. Ou seja, o líder tem a clareza de quanto mais responsabilidade ele assume, mais pessoas ele serve. Entendi. Então, a ideia de totalmente liderança diferente. numa igreja cultural é servir pessoas. A ideia de liderança numa igreja de sistema, onde a pirâmide do poder existe, é de ser servido por pessoas. Ou seja, cada vez que eu ascendo nessa pirâmide de poder, mais pessoas me servem. Sim. E é na busca disso que muitas pessoas estão. De ter poder sobre pessoas. E Deus nunca disse domine sobre homens. Deus disse domine sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais. Domine sobre coisas. Deus nunca mandou ninguém dominar sobre pessoas.
Que legal. Quando Deus estabeleceu a criação, o Uhum. homem, o mundo, Deus disse ao homem que dominasse sobre as coisas, não sobre o outro homem. Entendi. Então essa ideia do domínio vem dessa pirâmide de poder que está estabelecida dentro das igrejas de sistemas. Quando você decide ser uma igreja cultural, o que simboliza não é uma pirâmide, é um círculo, onde o centro é Jesus. Não é um fluxo, como se fosse um fluxo de uma empresa, né? Onde tem o conselho, Exato, CEO, exato. Então, isso muda tudo, por quê? Porque o dia a dia, a vivência cotidiana na vida da igreja se torna realmente mais leve, mais clara, mais transparente, menos pessoas tentando puxar o tapete umas das outras, porque não faz mais sentido, entende? Eu não preciso derrubar ninguém para subir, Aham. para ascender a nenhum posto. Eu preciso servir com você para que você Então, me entendi. reconheça. E quanto mais eu te servir, Uhum. mais você vai falar, poxa, esse cara é um líder, porque Reciprocidade, quero ajudar, quero estar perto. exato. E mesmo quando nesse sistema de poder, ok? As pessoas para ascender começam a puxar o tapete umas das outras, mesmo nesse sistema de poder, pode acontecer da pessoa fazendo maldade chegar no topo. Mas nesse sistema onde servir, as pessoas Você quebra. rapidamente elas entendem qual é a sua intenção. Cara, que legal. Elas conseguem compreender qual é a intenção de quem vem. Mesmo numa igreja cultural, muitas pessoas vêm servir com a intenção totalmente deturpada, errada, né? Distorcida, Exato, e tem que... ok? Mas a gente consegue discernir muito mais rápido, entendi. entende? Porque não existe um cargo como prêmio. E quando elas começam a descobrir que isso não existe, Aí elas começam a se Ok. abrir mais. porque há uma grande resistência da maioria das igrejas para essa igreja cultural. Porque é uma forma de fazer igreja que retira privilégios de líderes privilegiados. Por exemplo, numa igreja cultural, como a Reino, você não senta na frente porque você é pastor. Você senta na frente porque você tem fome de Jesus e chegou cedo. Chegou cedo. Entendeu? E isso é nítido. Porque se você chegar tarde, você pode ser o papa. Você vai sentar no chão. Aham. Você vai sentar pela escada, vai sentar no palco, vai sentar onde tiver espaço, ou vai ficar em pé. Ok? E pior que quando eu Porque fui, não vai acontecer de um pastor chegar lá e tirar Eu vi. você para ele sentar, porque a gente não ensina isso. E as pessoas na Reino não estão acostumadas com isso. Não obstante, eu sou um líder na Reino, ok? Uhum. Nunca aconteceu de eu chegar aí na frente e me sentar numa escada que alguém não me oferecesse voluntariamente o seu lugar. Porque aí você é reconhecido, você não precisa impor. Exato. E eu geralmente não aceito. Por quê? Porque eu também, como líder, preciso ser, e principalmente eu como líder, um guardião da nossa cultura. Perfeito. Então, se por algum motivo eu fiquei atendendo lá na minha sala, orando por alguém, ou ouvindo uma pessoa e cheguei lá e a reunião já iniciou, o louvor já cheio, iniciou e não tem lugar para sentar, eu me assento na escada. Aliás, eu me assento mais na escada que em qualquer outro lugar, porque como pastor, geralmente quando você chega, as pessoas te pegam para preciso conversar, preciso falar, e você atende um, atende outro, quando você vai ver, iniciou a reunião, ok? Entendi. E eu gosto de participar do período de louvor, de adoração. O worship para mim é muito importante. Então, eu corro para lá, mas geralmente quando eu chego já iniciou. Então, eu sempre estou para o chão, sempre estou para as É a escadas. primeira vez que eu fui. E isso não me faz aconteceu isso. mais nem menos pastor. As pessoas não me respeitam mais nem menos por isso. Ninguém vai me deixar de me respeitar porque não tem uma cadeira especial para mim, tipo um tronozinho especial onde eu vou me assentar. Entende? Isso numa igreja cultural faz com que as pessoas também sintam que o líder é uma pessoa como ele, Uhum. mais próxima, entende? Perfeito, perfeito. Mais semelhante. Uhum. O que realmente é. Exato. Só que quando você cria um trono para você, eu digo força Sim, de expressão, cadeira. porque se você tem uma cadeira Um diferente da de cargo. todo mundo, pode parecer um trono, entende? Como se fosse Um cargo, lugar né? especial para você. Uhum. Então você está falando para todo mundo, e essa mensagem que você está mandando no inconsciente de todo mundo, que você é uma pessoa diferente das outras. Isso é um princípio básico de liderança, mas que a maioria das igrejas não consegue aplicar isso. E você sabe onde que eu aprendi Pessoas isso? também. Num livro.
chamado O Monge e o Executivo. Eu já comecei a ler esse livro, mas não terminei. Pois então. Então, se você nunca leu esse bem livro, legal você ele. deve ler esse livro, O Monge e o Executivo. Eu li esse livro, e eu acho que há mais de 15 anos atrás, Uhum. e ficou na minha mente isso. Entendeu? Que você estabelece liderança servindo pessoas e não se impondo sobre elas. Perfeito, perfeito. E é nítido como a Reino, na minha visão, não é uma igreja, né? Virou um estilo de vida. Impressionante como você conseguiu construir um ecossistema que se autoalimenta, né? Até estudando muito, né, sobre o mercado de negócio, eu vejo que o futuro e as maiores empresas do mundo hoje, elas usam o conceito de comunidade mútua, que é uma comunidade que segue certos princípios, certos valores, e essa própria comunidade alimenta o ecossistema. E eu vejo que na Reino você conseguiu criar isso, e esse ecossistema faz com que as pessoas fiquem mais intensas dentro da igreja, fiquem mais leve dentro da igreja. E que isso também gere, né, negócios, gere novas parcerias, as pessoas começam a andar mais junto. Então, cara, é impressionante. E É uma hoje tribo de é uma verdade, tribo, exato. onde pessoas se identificam. Exatamente. Se identificam com o propósito, se identificam com a missão, se identificam com a visão, se identificam na jornada. Então eles querem fazer a sua jornada juntos, porque estão indo para o mesmo lugar, para fazer a mesma coisa, debaixo dos mesmos princípios e valores. Então Exato. vamos fazer juntos. Isso é muito legal. Mas qual foi a sua primeira impressão quando você foi à Reino, Matheus? A primeira impressão foi essa visão de ser uma igreja leve, jovem e principalmente moderna. Então eu consegui ter essa visão clara na primeira vez. E depois que eu fui começando a conhecer Eu não sei mais... se você notou que apesar da nossa comunicação ser totalmente direcionada ao jovem, é uma igreja lotada de famílias. É, exato. Porque o jovem traz a sua família. Hum, Um menino de 16 anos, quando ele se você já- interessa pela igreja, uhum. os pais dele já estranham. Uhum. Porque Ah, normalmente tem um algo menino errado. de 16 anos está querendo ir para o mundo. Está querendo conhecer a vida fora das Aham. paredes da igreja. Então, quando um pai olha um filho de 16 anos falando, eu quero estar nessa igreja, eu quero estar ali, eu quero me envolver, o pai vai para ver. Cara, que legal. Cara, que igreja diferente é essa? E a família acaba ficando. Então, nós, hoje, somos uma igreja de 70% pessoas que são acima dos 25 anos. Ok? Mas a comunicação, a nossa persona, Uhum. é tipo a Marília, de 21 anos, que Uhum. está fazendo faculdade e acabou de iniciar o seu negócio próprio, empreendedora, Então esse é o visionária. legal. Esse é o alvo. É, e eu enxerguei nitidamente esse público. E essa questão que você falou de querer trazer, eu falei pra Ellen, falei, caramba, Ellen, vamos mandar pra sua mãe, pro meu irmão, queria muito trazer eles aqui, quero que eles venham aqui em Balneário, quando eles virem a gente vai levar eles lá na Vê? igreja. É esse Eu quero que eles- desejo. Que é diferente, é leve, foi uma experiência bem interessante. E isso na igreja lotada, a gente ficou ali no cantinho, eu falei, cara, Quando que você foi a energia. primeira vez, eu tava sentado pro chão também? Tava, na hora que eu cheguei, aí inclusive a gente tava em pé, alguém ofereceu pra gente sentar e depois você ficou em pé do nosso lado um tempo, depois você sentou ali na escada. Pois é. Esse é o dia a dia da Reino. Eu acho que é uma igreja realmente que está tentando, né, ser uma igreja mais leve, de relações mais sinceras, Aham. mais transparentes, mais intensas. A gente enfrenta muitos desafios, porque muitas pessoas chegam Sempre tem. doentes, Uhum. feridas, traumatizadas, com outras igrejas, com religiões Uhum. distintas, não só cristãos, né, de diversas religiões, mas principalmente cristãos que chegam de outras igrejas, principalmente igrejas de sistema, Perfeito. e elas foram feridas pelo sistema. Alguns tiveram sua fé totalmente Destruída, né? dilacerada pelo sistema, Uhum. entende? E agora eles estão diante de uma igreja cultural, de uma igreja mais saudável, mais leve. E quando eu digo que é mais saudável, não é porque eu sou o pastor, é Sim. notório. Eu Sim, faço uma análise crítica, não é? Não é porque eu sou o pastor que sim, tudo, claro, tudo claro. é flores, não. Sim, é. Tem desafios, muitos desafios. Sempre tem. Mas numa análise crítica, eu entendo, e como eu fui itinerante, preguei por muitos anos nas mais relevantes igrejas do país, eu sei te dizer que é uma igreja muito saudável,
onde as relações buscam ser mais transparentes, mais verdadeiras, mais intensas, mais profundas, ok? E isso faz com que a igreja realmente seja uma tribo, entende? Isso é incrível. Eu também li, eu não sei se você já leu aquele livro Tribos, do Seth Godin. Não. Ok, e ele fala que o futuro da humanidade é tribos. Inclusive, Ok? existem várias O Zuckerberg também apostou nisso lá com o Facebook, né, com o Meta, em tribos, em comunidades. Então, a ideia é de construir pequenas comunidades que sejam fortes, né, relevantes. Perfeito. Então, essa é a ideia. E isso também aponta para o fim daquelas igrejas que são gigantes, ou seja, as chamadas mega igrejas, onde a sua participação é muito impessoal. Ou seja, você vai lá e assiste a uma reunião, né? E numa igreja de 30 mil pessoas, vamos pegar aí como base Lakewood, uma igreja norte-americana do Texas, você tem lá 20 mil pessoas, 30 mil pessoas assistindo uma reunião. Nossa, e você tem, sei lá, 200 pessoas trabalhando, servindo, ok? Então, ou seja, poucas pessoas trabalham para que a maior parte delas venham consumir. Legal. E quando você é uma igreja cultural, as pessoas não vêm consumir, elas vêm participar, elas vêm doar suas habilidades, sua inteligência, seu coração, sua mão de obra, entende? Você doa, você se entrega, e esse doar para nós é um ato de adoração. Quando eu me dou, quando eu dou o melhor de mim, da minha inteligência, da minha formação, da minha capacidade, da minha intelectualidade, entende? E aí isso reflete entre as outras pessoas. É nítido como todos os membros têm essa cultura. Eu lembro que na primeira vez que a gente foi ali, logo na recepção, eu já falei, caramba, que energia legal, o povo dançando, cantando. E aí essa questão do energético me chamou a atenção. Eu falei, caramba, eles têm um energético com a própria marca. E aí eu comecei a entender que era diferente. Hoje... o objetivo do energético é basicamente fortalecer o brand. Sim. Ou seja, a marca está em coisas inesperadas. Sim, perfeito. Ok? E que se comuniquem com a cidade. A cidade é uma cidade muito jovem, é uma cidade de praia, é uma cidade onde as pessoas praticam esporte e energético faz muito mal à saúde. O que nós fizemos? Nós criamos um energético, uma fórmula própria de um energético que faz menos mal à saúde. Ok? Perfeito. Que tem um complexo de vitamina B, tem todo o complexo de vitamina B, ok? E agora nós estamos fazendo um energético, uma fórmula própria também, nós já estamos trabalhando nessa fórmula, 100% natural. Nossa, que não vai taurina e nem cafeína. Isso okay? É muito legal. Assim as pessoas vão poder ter energia e uma vida mais saudável. Essa é a nossa ideia. Buscar que a vida das pessoas seja o mais saudável possível. Então, fortalecimento do brand, fazer com que as pessoas vivam uma vida mais saudável, ajudar com que elas vivam uma vida mais saudável e consciente da necessidade de se ter uma vida mais saudável. Também, uma forma da gente se comunicar com o restante do mundo não cristão, não evangélico, não vou dizer não cristão, porque a maioria das pessoas que a gente evangeliza, pelo menos nominalmente, são cristãos católicos. Que eu digo nominalmente porque eles não são praticantes da fé católica, não estão lá na igreja todo domingo, não participam o cara crisma quando vai casar, ele vai lá quando batiza, quer beber, e depois vai crismar para casar, e é as 2 vezes que ele vai na igreja. Perfeito. Entende? Então, muitos são cristãos católicos, não praticantes, são cristãos nominalmente católicos, então não posso dizer que não são cristãos, mas quando a gente vai falar com essas pessoas, o mundo evangélico ele é fechado numa bolha. Uma bolha tradicional ali onde está. E que tem uma linguagem própria. E essa linguagem não se comunica com o restante do mundo. É uma linguagem que só é entendida por evangélicos. Então, crente se conecta apenas com crente. Exato. Você voltar a falar com o mundo, porque é para isso que nós existimos, né? Como igreja, para pregar para o mundo. Entende? Top. Nós fomos chamados para fora do mundo, para viver fora do mundo, mas para pregar para o mundo. Para pregar para o perdido. Cara, então, a minha linguagem precisa conectar. Esse é o objetivo do evangelho. Então, quando você tem um energético, né, da igreja e está lá escrito simplesmente Jesus,
e você coloca no comércio da cidade, como nós fizemos, e já aconteceu. Eu tive o testemunho de uma pessoa que tem uma empresa e colocou o energético lá na empresa dela para vender. E teve uma reunião lá com alguns empresários, puseram os energéticos na mesa, o empresário pegou, leu simplesmente Jesus e falou assim para a pessoa: eu precisava ler isso hoje. E encheu os olhos de lágrimas e começou a chorar. Nossa, que legal. Ou seja, levou a nossa mensagem para uma Através de pessoa uma que olhada. talvez eu não teria possibilidade alguma de ter um tempo e falar para ele que a única coisa que ele precisa é de Jesus e mais nada. Que legal. Mas o energético levou a mensagem. Que A legal. latinha de energético levou essa mensagem. E Muito essa latinha de discurso. energético entra na balada, entendeu? Onde eu não posso entrar. Exato. E no momento que a pessoa está lá, talvez se drogando, bebendo bebida alcoólica, ela vai ver Jesus ali. Vai impactar ela de alguma forma. Vai É impactar ela muito, de alguma forma. isso é muito disruptivo. Então, também é isso, né? O energético é para a gente se comunicar com o restante do mundo. É uma porta, é um caminho que Deus nos deu para nos comunicarmos, entendeu? Para falar na mesma frequência do restante. Não, e outra coisa, outro fator que eu vi, isso de uma forma muito clara, é a questão da inovação. Eu nunca tinha visto alguém tentar inovar um modelo de igreja, né? Então você falou, hoje existe um modelo tradicional. Vocês conseguiram inovar. E esse pilar que você acabou de mostrar é um detalhe simples que tem vários outros pilares, né? Vários outros detalhes que vocês implementaram. E isso acabou sendo algo muito disruptivo. Então hoje eu sou fascinado e apaixonado em modelos de negócios disruptivos. Eu fico o tempo inteiro estudando como pegar algo que já existe e como eu vou conseguir inovar isso de alguma forma. Dá um exemplo aí de um negócio que você acha muito disruptivo e me fale um princípio que está por detrás desse negócio, que eu vou te mostrar que a igreja também vive. A igreja é um lugar de inovação, a igreja é um lugar de branding, é um lugar de tecnologia, experiência do cliente, é um lugar de experiências, entende? A igreja, e ela pode fazer isso cada vez mais. Eu vi uma palavra de um evangelista chamado Billy Graham, como você cresceu na igreja, você deve conhecê-lo, um evangelista muito famoso no mundo todo. Ele foi convidado para falar no TED Talk lá no Vale do Silício. Perfeito. E ele foi chamado para falar sobre tecnologia e inovação. E aí eu pensei, o que esse cara, velhinho, tá, começando a sofrer já com o aparecimento dos primeiros sintomas de Alzheimer, vai falar no Vale do Silício para uma galera jovem da tecnologia e da inovação. Cara, e ele falou em alguns minutos, né, isso foi 15 ou 18 minutos, alguma coisa assim, bem rápida, sobre como Davi introduziu em Israel uma tecnologia dos filisteus, ou seja, ele importou uma tecnologia, ok? Perfeito. E essa tecnologia que Davi importou, ela era uma tecnologia ligada ao exército, à segurança ali. Tem uma palavra correta para isso, mas ele introduziu o ferro em Israel e os israelitas passaram a ter armas de ferro. Perfeito. Ok? E eles, então, agora podem fazer frente aos filisteus e aos demais inimigos, e foi uma inovação. Israel, o exército de Israel avançou muito, mas muito, por causa dessa tecnologia e a inovação de como Davi fez para construir armas tão boas contra os seus inimigos, ou melhores, ok? De forma muito inovadora, porque agora Davi tem o ferro e agora Davi tem que produzir essas armas, e ele foi falando sobre isso e eu fiquei, assim, espantado, né? Que legal isso. Como que tem como implementar um homem daquela idade, Billy Graham, consegue enxergar na Bíblia, em textos milenares, ok? Inovação em tecnologia. Porque a igreja é um lugar de inovação e de tecnologia. E a maioria das igrejas repudiam. Ok? Ou seja, a igreja é responsável por quase tudo que a gente vê em termos de escolas, faculdades, tudo nasce da igreja. As faculdades, algumas das faculdades mais importantes do mundo têm nome de pastores. Foram fundadas por pastores protestantes. Nossa. Entende? Outras foram fundadas pelos pais da igreja,
na escolástica, entende? Uhum. Ou seja, a igreja é muito importante na saúde, na tecnologia, na inovação, né? Empreendedorismo e Na tudo. educação. E o grande Ou seja, diferencial é a a igreja comunidade. protestante foi que decidiu educar as pessoas mais pobres, mais simples, né? Porque a igreja romana, ao que consta, educava os nobres, Uhum. entende? Foram os protestantes que decidiram educar os mais simples, porque havia uma necessidade de que essas pessoas lessem a Bíblia. Como lá na igreja católica, o magistério entendia que essas pessoas não tinham que ler a Bíblia, porque elas não tinham o Espírito Santo, só o sacerdote tinha. Uhum. Então, qualquer tentativa de ler a Bíblia seria uma heresia, Perfeito. entende? Então, ela não ensinava só sacerdotes e reis e nobres, Entendi. entendeu? Educava só essas pessoas. E os protestantes é que começam com as escolas dominicais, que elas não nasceram, ok? Para ensinar o conteúdo da Bíblia, mas para ensinar a ler, Entendi. entende? E é para que as pessoas pudessem ler a Uhum. tradução da Bíblia em alemão, que foi dada a todo mundo. Se tornou uma. Foi pulverizado Ou seja, os um pouco, né? protestantes democratizaram a Bíblia, essa é a verdade. É? E ensinaram as pessoas a como ler a Bíblia. Aí Tinha um produto ali. cada um lia e interpretava de um jeito, foi nascendo ramificações da igreja para todo lado, Entendi. mas é bom que hoje tem igreja para todo mundo, né? É algo positivo. Cada pessoa Adapta. Né? se adapta ou encaixa naquilo que é mais Uhum. confortável para ele. Isso é algo bom e ao mesmo Ou tempo com que algo- ele se identifica, né? Porque às vezes você Perfeito. diz confortável, alguém diz, não tem que ser confortável. Exato. Mas muito, muito legal o que você falou. E quando você perguntou, né? Dá um exemplo, por exemplo, de, sei lá, de empresa que eu tenho como referência. Por exemplo, tem a Apple, tem a Harley Davidson. A Harley Davidson não vende moto, eles vendem um estilo de vida. E qual que é o segredo ali por trás? São princípios que você aplica dentro de um negócio, mas que você consegue aplicar dentro da igreja. E a maioria das igrejas... Na verdade, eu te digo que isso nasceu na igreja. A Harley Davidson? E as marcas As marcas que aprenderam. modelaram em cima das marcas. Aprenderam e modelaram. Porque é o todo seguinte, sentido. quando Jesus estabelece a igreja, ele não abriu um prédio nem deu entrada no CNPJ. Verdade. O que ele fez foi ensinar um estilo de vida. Criar uma comunidade, criar uma tribo, ok? Sim. Que vivia debaixo desses princípios e valores, né? Na expectativa de alcançar algo de forma muito intencional. Que legal. Então, ou seja, as marcas aprendem na religião e na Bíblia, ok? Porque tudo na venda está ligado a princípios religiosos. Perfeito. Desde os 7 pecados capitais até, entende? Que vai Sim, despertando sim. as pessoas ganância, Sim. vaidade, ok? Ambição. Até a forma de você estabelecer lifestyle, né? Estilo de vida, Uhum. experiências, Perfeito. proporcionar experiência para o cliente vem ligado. da igreja, que a igreja Faz todo sentido. ela proporcionou uma experiência religiosa diferente antes de qualquer uma das empresas que nós conhecemos pensar em proporcionar experiência diferente de seus concorrentes. Ou seja, Jesus, como subversivo e revolucionário, que era assim que ele era visto na época dele, estabelece um novo estilo de vida, Uhum. uma forma diferente de fazer a mesma Perfeito. coisa. Perfeito. O que o judaísmo fazia? Levava as pessoas a adorar a Deus. O que Jesus fez? Levou as pessoas a adorar a Deus. De que maneira? De forma mais leve, de forma mais intensa, de forma mais pura, mais verdadeira e com maior resultado, em que a proximidade com Deus realmente fosse verdadeira, né? Fosse acontecesse de fato. Então qualquer coisa que você falar que uma grande empresa faz, eu vou te mostrar que a igreja já fazia. O principal ponto, né? Habilidade de liderança. Então, hoje, o maior desafio de qualquer líder, de qualquer empresa, qualquer grupo, né, onde você coloca várias pessoas, é saber liderar aquelas pessoas. Jesus podia ter iniciado a igreja com milhares de pessoas o seguindo. Ele começou com porque ele era um líder carismático. que ele queria implementar. Mas ele decidiu formar 12 líderes. Porque ele sabe que formar liderança é extremamente importante para a perpetuidade daquilo que está sendo construído.
E a construção de comunidade forte. Que legal. Construção de comunidade forte. Você E aí vê ele que tá tudo ali. implementou o DNA, Primeiro ele transmite esse a DNA, visão, os ok? valores. Depois ele... É claro, você vê, primeiro Jesus faz, Depois ele, para que eles ele vejam. prova. Depois ele faz com eles. Ok? Depois ele acompanha eles quando eles fazem. Nossa, é E muito depois legal ele isso. treina eles para que eles ensinem outros. Isso é Veja. incrível. Jesus fez isso e é tudo que uma Era empresa um tem que líder. fazer. Exato. E é o que a igreja deve fazer hoje. Por O exemplo, maior na líder Reino, tá ali o Léo, tá ali a Luana, que eles servem na Reino. Essa é a nossa linguagem. Primeiro o líder faz, para você ver. Depois o líder faz com você. Perfeito. Depois o líder acompanha enquanto você faz. Depois o líder te ensina a ensinar outros. É a receita do bolo. É a receita do bolo. Qualquer igreja que fizer isso vai multiplicar a sua liderança sem perder a sua identidade, sem perder a sua essência, sem perder os seus valores, sem corromper os seus princípios. E muitas pessoas ficam modelando várias outras pessoas no mundo, sendo que a gente só tem que modelar Jesus. Né? Ele foi o maior líder da... É impossível você escrever da hoje. história. Se você fosse escrever sobre os maiores líderes da história, seria impossível você escrever sobre isso sem escrever de Jesus. A Maior liderança líder. de Jesus é incrível, é fantástica, é Ele extraordinária. construiu uma comunidade eterna. Jesus construiu uma comunidade que perdura há mais de 2000 anos. Eu não conheço outra. Então, é isso que eu vou falar. É absurdo. Com o como mesmo ele chamou fervor do início. Ou maior. que esse é o maior desafio de um líder. Manter uma comunidade intensa e fazer essa comunidade crescer. Eu não Nunca conheço regredir. uma liderança que tenha estabelecido algo que tenha durado mais de 2000 anos, com o mesmo fervor ou maior. Impossível. A mesma paixão ou maior. Ou seja, Pro ser os humano, discípulos de Jesus na época de Jesus eram chamados de fanáticos. Os discípulos de Jesus de 2000 anos depois são chamados de fanáticos. Que loucura. Isso é muito lindo, né? Isso é gente extremamente apaixonada. É muito... Você só é chamado de fanático quando você é extremamente apaixonado. Você chama de fanático a torcida do Flamengo, a torcida do Palmeiras, a torcida do São Paulo. Você chama de fanático, entendeu? Gente que é extremamente apaixonada pelo futebol. Você é fanático. Ou seja, quando você chama um cristão de fanático, é porque ele é extremamente apaixonado por Jesus e pela causa que Jesus apresentou. Isso é muito legal. Uma Ele coisa modela... incrível que eu aprendi com o Senhor Jesus também, no estilo de liderança de Jesus, foi que nada para Jesus era pessoal, tudo era pela causa. Então, na Reino, eu repito isso muitas vezes. Aliás, se você não estiver disposto a repetir, você não pode ser líder. Porque um dos papéis mais importantes do líder é repetir a mesma coisa muitas vezes. Jesus repetiu muitas vezes as mesmas coisas com os seus discípulos. Ele provou que ele é resiliente, que ele é consistente. Então, nós temos que repetir. Entende? Eu repito muito isso. Nada é pessoal. Tudo é pela causa. Que legal. Entende? Então, qualquer decisão que eu tenha que tomar... Se for para mim, não faz. Então, talvez eu vou falar, Mateus, você não pode mais ter esse copo, porque nós queremos o copo de volta. Nós te entregamos esse copo para você cuidar dele, agora nós vamos pegar esse copo de volta. Você vai entender que não é pessoal. Sim. Entende? A gente não toma uma decisão baseada no Mateus, é baseado na causa. Perfeito. Então você entrega o copo com facilidade. E o que eu quero dizer, isso é uma coisa que nós ensinamos na Reino. Na Reino nós temos mais de 30 equipes. O que nós falamos para os líderes dessa equipe? Todas as equipes pertencem à igreja, todas as equipes são da Reino. Você lidera elas, mas elas são da Reino. Então, para a gente tirar você e colocar outro líder, nós não precisamos te dar nenhum tipo de explicação. Porque o dia que a gente precisar te explicar qualquer coisa, você tornou a equipe sua. Perfeito. Porque eu preciso te explicar quando eu mexo em algo que é seu. Eu não preciso te explicar quando eu mexo em algo que não é seu. Não devo satisfação. Entende? Entendi. Então, a gente ensina o tempo todo. As equipes são da igreja. Perfeito. Entende? E nós queremos que a liderança seja rotativa e que um líder lidere várias equipes diferentes para que ele possa ser completo como líder. E se um dia ele for chamado por Jesus para pastorear, ele é capacitado em tudo. Então, ele nunca vai depender de ninguém. Ele sempre vai liderar pessoas. Quando o líder se torna um peso, quando ele depende de você. Se eu sou seu líder, ok? E eu tenho a dependência de que você chegue lá e ligue o som da igreja,
Então, começa a pesar. eu deixei de ser um líder para você e passei a ser um problema que você tem que resolver. Um peso que você tem que carregar. Quando você entende que se você não fizer, eu faço, e que eu não preciso de você, mas que eu te dou a oportunidade de construir comigo o que nós estamos construindo para Jesus, Uhum. aí você vai participar com responsabilidade. Que legal. Porque aquilo ali para você se torna Uhum. um ato de adoração. Você está oferecendo. Ninguém está te tirando Uhum. nada. Pastor, você foi o primeiro pastor que eu conheci que, além de pastor, tem uma mentalidade empreendedora absurda, assim. Você acredita que isso, sem dúvidas, foi um dos diferenciais de vocês crescerem tão rápido em pouco tempo? Então, a Reino é uma igreja cultural. Ela cresce porque todo mundo cumpre o seu papel. Não é por causa do líder. Sim, É porque todos cumprem seu papel. perfeito. E isso, naturalmente... O que eu vou te dizer, Mateus? Eu costumo dizer o seguinte. Se o pastor não atrapalhar, a igreja cresce sozinha. Isso é legal. Mas antes ela tem que estar com os Ok. princípios e valores bem Quando a alinhados. igreja não cresce, isso não é natural, porque naturalmente a igreja cresce. Entende? Então, se a igreja não está crescendo, o pastor está limitando ela. O líder sempre é o líder. O que eu digo sempre? Nunca que você tiver um problema em qualquer equipe, não precisa nem falar com o povo. Não é o povo. Sempre é o líder. Isso é legal. São as crenças limitantes que o líder carrega, são as travas, são os traumas, são os bloqueios. Perfeito. E você precisa, então, libertar esse líder. Você precisa treinar esse líder, você precisa habilitar esse líder, ok? Mas sempre é o líder. E assim também, quando a igreja não está fluindo naquilo que ela precisa fluir naturalmente, o problema é o pastor, é o líder. Perfeito. Então o líder precisa reconhecer que ele precisa aprender mais, que ele precisa se capacitar mais. As pessoas têm um limite, ok? Para oferecer. Você tem um limite, por exemplo, você tem um limite para doar recurso financeiro para a igreja. Uhum. Você vai doar, vai doar, vai doar, mas se eu forçar isso, vai chegar no seu limite. Perfeito. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais doar. Uhum. E que essa doação vai se transformar em um peso. Perfeito. E aquilo que era uma alegria para você vai se tornar num Algo- motivo de preocupação, de tristeza, de angústia, Perfeito. porque existe um limite, ok? Mas você também tem um limite físico, um limite emocional, um limite intelectual, um limite cultural, Uhum. entende? Então, se você atinge o seu limite físico, eu, como pastor, preciso ser gestor da sua energia. Você é meu liderado. Uhum. Então, é minha responsabilidade falar, Mateus, você precisa descansar. E, às vezes, fazer o que eu já fiz por alguns. Falar, cara, vai aí descansar, eu vou pagar para você. Uhum. Porque tem que ser recíproco. Isso tem que enxergar, né? Se você chegou no seu, Visualizar isso. na sua exaustão física, não custa nada, cara. Eu falo, pega a sua esposa, vai para um restaurante jantar, vai passear, eu vou pagar tudo. Toma aqui recurso para você fazer isso. Entendi. A igreja precisa aprender a investir em gente. Ela só investe em coisas. Que legal. O líder, geralmente, só está preocupado em comprar microfone, em pintar parede, Uhum. em construir tijolos. Não está preocupado em investir em pessoas. Mas o patrimônio maior da igreja são as pessoas, São as porque a igreja, de pessoas. fato, é a pessoa, não é o É. prédio onde a gente vai. Com certeza. Comunidade, as pessoas. Isso Tem. vai crescendo junto. Então, a pessoa tem um limite intelectual. Vai chegar uma hora que ela chega, quando ela chega, cara, ela chega e te dá tudo. E aí, cheia de ideias e tal, inteligente, acha novos caminhos e tal, e vai, e você fica feliz, e aí você aposta nessa pessoa, você traz essa pessoa para perto, essa pessoa começa a ter visibilidade e tal, e de repente a pessoa começa a não ir mais, a não vai mais, não avança mais. E você fala, o que aconteceu? Parou, travou. É, mas Aí outro você vê dia que você extrapolou o ia. limite. Mas o pastor não entende que ela tem um limite. É. E ela chegou e deu tudo que tinha para dar. E tem gente que chega e faz isso rápido. Então chega no gás e dá tudo que tem para dar, E aí depois. sabe? Só que aí, 6 meses depois, aquela pessoa virou um peso para o pastor, porque ela não rende mais, o pastor quer tirar ela para o outro, a pessoa se sente usada, dar problema. descartável. O que o pastor precisa entender? Gestão. Quando a pessoa chegou no limite, você precisa capacitar. Uhum. Chegou no limite físico, precisa descansar. Chegou no limite intelectual, você precisa capacitá-la. Perfeito. Tem gente que precisa voltar para a escola. E a igreja precisa, sabe, ajudar.
que isso aconteça. Tem gente que precisa ir fazer faculdade, viver novas experiências, aumentar a sua capacidade intelectual, desenvolver mais Aham. a sua inteligência. Inteligência é algo que se aprende, É. né? Você aprende a inteligência exercitando todo dia, aprendendo. Todo dia um pouquinho. Tem um professor italiano, que lecionou muitos anos aqui no Brasil, que ele fala o seguinte: o cérebro humano tem capacidade de aprendizado de 400 anos. Ele só não aprende tudo no mesmo dia. Mas se você subir um degrau por dia, você pode subir 400 anos. Nossa. Ou seja, ninguém vive isso. Uhum. Ou seja, você vai poder morrer aprendendo. Entendi. Porque o seu cérebro é capaz de aprender o tempo todo. Que incrível, né? Entende? Então você tem que estudar pouco e estudar sempre. Entendi. Não é estudar muito e só uma vez. É consistente. Mas no Brasil nós aprendemos. Você estuda para quê? Para prova. Você não estuda para aprender. Porque se você Uhum. estudasse para aprender, você não estudaria muito. Você estudaria um pouquinho todo dia. Entendi. Ok? E se você estudasse para aprender, você não estudaria 2 dias antes da prova. Entende? Tem que estar sempre em movimento, sempre estudando, sempre em... Porque aqui no Brasil, o cara que é assim precavido para estudar, um cara que estuda de forma antecipada, ele estuda um dia antes. Entendeu? É, porque a maioria vai estudar na hora. Aham. Entendeu? Estuda uma semana, no máximo 2 dias antes ele é... Não, o que É estudou melhor uma do semana que- não pode dar um prêmio, o que estudou uma semana antes. Dá um prêmio para ele. E a Vai memória é chegar lá, curta. vai tirar nota. Então, olhe bem. E aí o que acontece quando você tem que aprender minutos antes da sua prova? Ou você precisa decorar. Você não vai aprender, você vai Uhum. decorar. E Aí você vai vira- responder a prova, o que vai acontecer 2 dias depois? você Todo vai- aquele conhecimento se perdeu. Você perdeu. Memória Ou curta. seja, você não aprendeu. Uhum. Você estudou para ter Decorou. nota. Estudou para pegar diploma. Você não aprendeu. Perfeito. E é por isso que nós temos um monte de profissionais que não têm capacidade de exercer as funções para quais foram formados. Perfeito. E assim é no ambiente da igreja. Se a pessoa não aprender, se você não capacitar ela pode ficar à vontade. Não. Se a pessoa não aprender, se você não capacitar ela vai ser simplesmente uma pessoa limitada, que você vai ter que descartar para colocar outra no lugar. Entendi. Porque acabou a energia, acabou o pique, porque quando eu não sou capaz de realizar, eu fico desmotivado. Então, o que eu E- fiz para mudar isso na igreja? Eu falei, como fazer isso com tantas pessoas? Né? É uma Capacitando pessoas. liderar, Por exemplo, construir eu líderes. coloquei vários líderes da igreja, pessoas, para estudar inglês. O que isso fez? Abriu um novo mundo para elas. Acesso a novos Aumentou a conhecimentos. capacidade, aumentou o nível cultural, aumentou a experiência acadêmica, É isso. entende? Aumentou os relacionamentos, o network. Aham. Você vai ampliando tudo na vida da pessoa, Se como abre o líder. mundo. Uhum. E é muito barato fazer isso. Uma coisa simples. Se os uma líderes capacitação soubessem o quanto é barato investir em pessoas e o quanto essas pessoas retornam desse investimento, eles investiriam em pessoas o tempo todo. simples. E menos em coisas. Mesmo em menos em prédios, em Coisa, estrutura. esses impérios são caros É. e o retorno é muito pouco, muito pequeno. Ok? Investir em pessoas é barato e o retorno é muito grande. Uhum. É o maior ativo. Tente de uma imaginar empresa. que hoje uma criança de 10 anos, daqui 10 anos tem 20. Uma criança de 10 anos hoje, daqui 10 anos pode ser um pai de família. Uhum. Uma criança de 10 anos hoje, daqui 10 anos pouco pode ser um tempo. empresário. Em pouco tempo. Entende ou não? Entendo. Então, em 10 anos que você trabalhar na vida dessa criança, você vai marcar ela para sempre. Legal. E se você acrescentar, a reciprocidade sempre vai ser verdadeira. Top. Ok? Você começou a trabalhar com 18, Uhum. no mundo digital, com 22 você já estava tendo resultado. Imagine se a igreja Você- tivesse preparado você dos 10 aos 18. É isso que eu Como vi. você chegaria para esse mercado? Uhum. Muito mais mais capacitado, mais preparado. E a sua preparado. gratidão? Eterna. E a sua reciprocidade para com a igreja? Eterna também. Isso aí. Muito maior, pelo menos, vamos dizer, muito maior do que foi. Porque você já é grato, como você disse aqui. Exato. Mas seria muito mais. Uhum. Entende? E hoje você pode falar assim, a igreja me ensinou muita coisa, mas não me ensinou a ganhar dinheiro. Então você também não se sente, Uhum. né? Vamos dizer, moralmente obrigado a ajudar a igreja financeiramente, porque a igreja nunca te ensinou a ganhar dinheiro. Entendi.
Então você separa a igreja do dinheiro. Aí parece que a igreja nem gosta dele. E é isso que eu falei. A maioria das igrejas tem esse bloqueio. E isso é algo que, na minha visão, não faz sentido, né? Repudiar empresários, repudiar a empresa, E repudiar a o Bíblia não dinheiro. ensina que o dinheiro é ruim. Aliás, a Não. Bíblia diz que o dinheiro a tudo responde. O que é ruim é o amor que as pessoas desenvolvem pelo dinheiro. Exato. Então, se a igreja te ensinasse a ganhar dinheiro e a não amar o dinheiro, mas amar as pessoas a quem você serve para ganhar o dinheiro, tudo seria diferente. Um amigo meu, que é da área de inovação e tecnologia, muito reconhecido aqui no Brasil e no mundo também, um cara que Legal. alcançou, ele criou o primeiro banco digital do mundo. Nossa, que legal. Ele disse o seguinte para mim: as pessoas que enriquecem muito, elas não estão atrás de dinheiro. Elas estão pensando em como criar soluções para as pessoas. É E isso. quando você cria solução para as massas, ok? O seu destino é ficar rico. É consequência. É consequência. Isso aí é muito legal. Hoje, por exemplo, eu nem lembro do dinheiro, nem sei quanto que tem na conta. Eu só me preocupo em seguir meu propósito, que é realmente usar o que eu faço, que foi inclusive uma habilidade que eu desenvolvi e que isso meio que, caramba, eu conheci o mundo agora de verdade. Eu comecei a entender que transformar pessoas através do que eu faço me gera uma paixão muito maior de viver, uma paixão muito maior de falar para aquelas pessoas sobre o amor de Deus. Então isso foi uma virada de chave, e se eu tivesse entendido isso, não só eu, mas milhares de jovens que também estão dentro da igreja, foram criados dentro da igreja, se a igreja entender como eles podem implementar isso dentro da cabeça do jovem, e o jovem pode ser formado dentro da igreja, para ele descobrir o mundo, igual eu descobri. E ele usar aquilo que ele sabe fazer, aquela habilidade que ele sabe fazer, como um fator, né, um ponto ali, uma ponte de transformação de vida através da habilidade que ele tem. Então hoje, por exemplo, eu não olho a nossa empresa, a nossa plataforma, o nosso ecossistema, a nossa comunidade, né, que a gente construiu uma comunidade como, cara, uma fonte de renda. Eu olho como algo que tem a capacidade de transformação de vidas. Então, desde quando eu entendi isso, eu falei, caramba, isso aqui é muito mais. Eu estou muito mais próximo de Deus do que quando eu estava seguindo ali um rito de ir para a igreja todo dia, todo sábado, enfim, todo domingo. Só ir, sentar, caramba, não vai acabar o culto, quero ir embora, quero ir embora. Então, assim, isso me envolve muito mais. As pessoas precisam, né, de motivação, precisam aprender mais sobre liderança, sobre comunicação, sobre como formar processos. E aí dentro da igreja você consegue fazer tudo isso. E a Reino, quando eu vi, eu falei, cara, que absurdo. Eles conseguiram construir um ecossistema onde você consegue treinar pessoas a falar melhor, comunicação, liderança. E isso, entender como funcionam os processos. Você tem que seguir processos para conseguir fazer Acho algo que a nossa acontecer. equipe de mídia deve ter umas 90 pessoas envolvidas. Isso é incrível, velho. Nós somos uma igreja de 150 cadeiras com 450 voluntários. Recebemos 1.200 pessoas no domingo em 4 reuniões. A gente não sabe nem como é que a gente faz esse milagre. É. Coloca 420 pessoas dentro do pé da igreja e a fila é Gigantesca. gigantesca para entrar na igreja e metade da fila volta para casa porque não consegue entrar. Uhum. O que eu entendo? Quando você olha para a sua tribo, para a sua comunidade e não olha para essas pessoas como sendo para você uma oportunidade de enriquecimento, porque pastores também fazem isso, Uhum. mas você olha para aquelas pessoas pensando que você carrega algo, entendendo que você carrega algo, tendo clareza que você carrega algo que pode mudar a vida delas, que pode facilitar a vida delas, que pode fazê-las crescer, ok? O resultado disso é que você vai ter uma igreja cheia de vida, cheia de pessoas, e que tudo isso vai se tornar contagiante. Você não pode ter uma tribo, uma comunidade, para que você se beneficie dela. Mas você tem que ter uma tribo, uma comunidade, para que você acrescente nela. Exato. Exato. É isso. Não, e você falando isso, por exemplo, eu tenho um desejo no meu coração há muito tempo, desde que eu comecei a empreender, que era conseguir juntar o que eu faço, a minha habilidade que eu desenvolvi, de ensinar pessoas a construir negócios digitais, ensinar pessoas sobre o mundo de startups, de tecnologia, de começar dentro da sua casa um negócio e mudar a sua vida, mudar a sua realidade, a vida da sua família, dos seus filhos. Então eu sempre tive esse desejo, a Ellen sabe muito bem, que eu sempre fui uma pessoa muito ativa relacionada a atividades na igreja. Só que eu nunca consegui fazer isso bater
com a igreja. E isso é algo que me incomoda, porque eu sinto, caramba, eu tô longe da igreja, tipo assim, eu vou, frequento, mas eu parei de ser uma pessoa que realmente participa de atividades, está ali como uma pessoa dentro do conselho da estrutura da igreja. E é um desejo, por exemplo, que a primeira vez que eu fui na Reno, eu falei, caramba, aqui, por exemplo, é um ambiente que eu poderia conseguir construir uma escola de empreendedores, formar jovens, pegar os jovens e começar a ensinar sobre, enfim, técnicas de anúncios online, técnicas de construção de marca, técnicas de construir um negócio, um produto físico, de pegar por exemplo, um energético e criar um energético com a sua própria marca e começar a vender na internet. Como usar a era digital para, por exemplo, produzir conteúdo e monetizar isso de alguma forma. Então eu treino milhares de pessoas, só que eu falei, cara, eu queria muito juntar o meu propósito de vida alinhado com a igreja, alinhado com o que eu acredito. E eu acredito que isso é totalmente possível, só que eu sempre vi um bloqueio em relação Eu tive uma ideia. O que, Walter? Vamos desafiar a nossa equipe de mídia da igreja a, com você, do zero, estabelecer uma empresa, ou eu não sei qual o nome, ou seja, que lance o energético da Reno na internet e faça vender, mas que eles façam do zero, construir, a gente entrega só os energéticos, eles vão do zero construir uma forma de venda, Perfeito. uma inteligência de venda, Perfeito. para que a gente possa enviar o energético para o Brasil todo e ver as pessoas recebendo suas casas, a latinha, abrindo. Perfeito. Bora? Bora. Topa o desafio? Top. Então é isso aí. Vou chamar a galera, nós vamos viver esse desafio. Já desenvolvi mais de 35 marcas, então todos os nichos que vocês imaginarem, acho que tem uma experiência interessante. Vamos fazer o energético da Reno virar uma marca nacional de verdade. Por que não? Bora lá. Por que não? A Red Bull fez isso, né? Construiu um estilo de vida. Eles não vendem energético, eles vendem um estilo de vida. Porque a gente não conseguiria fazer com a Reno. É isso aí, Mateusão. Tamo junto. Obrigado pela sua participação incrível. Você é um fenômeno incrível. Obrigado pelo aprendizado. Nossa, Deus te abençoe. Aprendi muito com você. Eu também. Fiquei só ouvindo e aproveitando esse tempo com você. Você é uma bênção. Tamo junto. Obrigado, pastor.